Na igreja, irmãos, são estas referências: fé não fingida, amor sacrificial, amor altruísta, amor obediente. Aleluia, que eu e você possamos aprender de Deus nesta noite, queridos, que Deus está requerendo de nós um compromisso maior, para que sejamos referência para aqueles que precisam de Deus. Aleluia, palavras não iludem mais, irmãos. Frases bonitas não iludem mais. Discursos rebustados de sabedoria não convencem mais. Não adianta você ser um bom orador, você tem que ser um testemunha que realmente cause impacto na vida daqueles que vivam em torno de você. Amém, queridos? Os irmãos acham que eu estou falando alguma coisa que não está certo? Aleluia, eu estou falando aquilo que a Bíblia nos ensina, meus queridos. Todas essas pessoas foram referências e são referências para nós até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. As pastores, isso eram personagens bíblicos, eram pessoas diferenciadas. Eu quero citar um exemplo, irmão, para nós encerrarmos nesta noite. Eu até anotei um pouco. Quem já ouviu falar de Susana Wesley? São poucos aqui, acho que 1 ou 2. A Nara já ouviu falar várias vezes, porque eu falo sempre como referência. Quem já ouviu falar de Susana Wesley? Quem já ouviu falar de John Wesley, o fundador do metodismo? Quem já ouviu falar de igreja metodista? Nós estamos lendo pouco, né? Como todo bom assembleiano, a gente lê pouco. Aleluia, aleluia. Samuel e John Wesley foram 2 revolucionários no sentido espiritual da história do cristianismo moderno. Foi no século 17 que isso aconteceu. Um grande avivamento que houve na Inglaterra e se espalhou pelo mundo todo, inclusive atingindo os Estados Unidos da América, com Whitefield. Foram homens que revolucionaram a história do cristianismo, irmãos, e tudo começou na pessoa de Susana Wesley, mãe de John Wesley. Ela teve 19 filhos. Pouquinho, né? Irmão, senhor, acho que tem muito, 5. Teve 7. Ela teve 19 filhos. Com 30 anos ela tinha 9 filhos. Aleluia. E conta-nos a biografia desta mulher, que a referência que seus filhos tiveram foram nela, na sua mãe. Eu não vou ler tudo sobre ela, mas eu quero ler algumas coisas sobre ela, queridos. Mais especificamente, o que ela conseguia fazer para os seus filhos. A gente foi falar da dificuldade que nós temos. Prestem bem atenção. Os métodos que Susana Wesley usava dentro do seu lar como referência para os seus filhos e para educar os seus filhos. 9 filhos. Teve 19, mas 10 faleceram, não chegaram à idade adulta. Só teve 9. Então, uma mulher sofrida. Ela mantinha o horário rigoroso em seu lar e era disciplinada e metódica na direção das suas atividades diárias. Ela era organizada no seu lar. Hoje nós vamos fazendo tudo atropelando, não é verdade? A maioria de nós faz isso, né? Não temos tempo para mais nada, né? Fizemos as coisas do jeito que dá. Por quê? Porque não paramos para nos organizar. Eu quero citar isso como referência. Ela tinha horário para tudo, irmãos. Era uma mulher organizada. Por isso a igreja que John Wesley fundou se chamava Igreja Metodista, porque era uma igreja baseada em métodos específicos de trabalho. Seus filhos eram ensinados sobre a importância da confissão. Quando eles faziam algo errado e o confessavam completamente, ela não punia, mas louvava eles por sua honestidade. Nós fizemos o contrário, nós punimos. Então ela fazia com que seus filhos identificassem, tivessem convicção da importância de confessar. Porque muitas crianças escondem dos pais e das mães e vivem atormentados. Por quê? Porque sabem que se forem confessar vão levar uma surra tremenda. Ou vão ser punidos. Ela ensinava diferente. Quando confessava, era louvado a vida dos filhos. Ela elogiava os filhos por essa conduta.
Não é fácil, irmãos. Parece que vai na contramão. Aleluia. Ela sempre recompensava a obediência. Sempre recompensava a obediência. Quando era necessário disciplinar seus filhos, querido, Susana era moderada e gentil, mas nunca deixando de ser consistente. Ela nunca se permitia ser manipulada pelo choro. A primeira coisa que a Susana fazia nos seus filhos, irmãos, era dominar a sua vontade. Criança é assim, irmãos. Vocês sabem disso, vocês são filhos, têm filhos, eu também tenho filhos. Os filhos ganham tudo no choro, não é verdade? E a gente, quando não quer ver os filhos chorar, a gente dá, errado. Susana ensinou exatamente isso, irmãos. Filho não ganhava nada com choro. Se chorasse, não ganhava. Tanto ela ensinou isso, irmãos queridos, que durante os períodos de oração dela, ela separava 2 horas por dia de devoção com Deus, com 9 filhos pequenos dentro de casa. 2 horas até o fim da sua vida. Ela trancava-se no seu quarto e durante 2 horas, ela ficava em comunhão com Deus. E não ouvia o barulho de um dos seus filhos fazendo bagunça na casa. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. Era um exemplo na história, irmão. Vocês precisam ler a biografia de Susana Wesley. Isso é referencial para a vida de qualquer crente, irmãos. A biografia deste homem e desta mulher de Deus. Barulho nunca era permitido em sua casa. Não existia. Não existia. Quando um filho fazia algum barulhinho, ele disse, cuidado, mamãe está orando. Um falava para o outro, mamãe está orando. Aleluia. Respeito pelos outros era obrigação. A nenhuma das crianças era permitido invadir a propriedade de um irmão ou da irmã, por mais significante que fosse, 1 centavo ou 25 centavos, não podiam ser trocados se pertencesse a outro. O que era de um, era dele. O que era do outro, era do outro. Ela não permitia que um filho tirasse algo que fosse do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as promessas feitas, ela cumpria. Porque às vezes a gente promete e não faz. Até promessas absurdas se faz, já ouvi muitas vezes. Olha, meu filho, eu vou te matar. Já vi mãe falar para o filho, eu te mato. Aconteceu. Acontece muito isso aí. Para quem não tem temor de Deus, para quem não conhece a Deus, né? Susana não permitia que as crianças deixassem a casa sem autorização. Só saíam de casa se a mãe soubesse. Conferências semanais eram realizadas com cada filho, ou seja, ela separava semanalmente 2 horas, todas as noites, para conferenciar com os seus filhos, para ouvir os seus filhos. O que é que eles tinham para dizer? As experiências que eles estavam vivendo? Quais eram os conflitos que eles estavam enfrentando? Quais eram as dúvidas que elas tinham? 2 horas ela separava para cada filho. Exercícios religiosos eram dados às crianças cedo e à noite. Todos eram ensinados a orar em voz alta. Hoje a maioria dos crentes não ora em voz alta, viu? Antigamente nós orávamos em voz alta. São poucos os crentes que oram em voz alta, porque não exercitam isso. Todos os filhos eram ensinados a orar de voz alta. Por quê, irmãos queridos? Numa hora que um filho daquele precisasse orar pelo alimento, ele tinha que levantar a voz para orar. E teria que ser em voz alta. E ele aprendia a orar em voz alta. E a oração do Senhor era repetida cada manhã e cada noite. Cada filho tinha que orar de manhã e à noite com ela. As crianças liam em voz alta as escrituras todas as noites. Os filhos mais velhos liam para os mais jovens. E grande parte da noite era gasta com cânticos e louvor. A família se reunia para ler as escrituras e para louvar ao Senhor. Hoje a família se reúne, cada um no seu canto. Cada um com seu notebook. Cada um com seu... com esse negocinho aqui. Cada um no seu cantinho. Não existe mais diálogo na família. Não existe mais conversa. Não existe mais relacionamento com Deus em família. Aleluia. E ela dizia, eu insisto que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todo pecado e miséria. Por isso a criança deve ser ensinada quando criança. É isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando crescer,
não se desviará dele. Mas uma das coisas mais impressionantes, irmãos, que eu via na figura de Susana, é que após as crianças aprenderem o alfabeto, que era a primeira coisa que as crianças aprendiam, as primeiras frases que elas liam era na Bíblia. Os primeiros livros que elas liam era a Bíblia. Elas aprendiam a ler, a primeira leitura que elas faziam era as Escrituras Sagradas. E o resultado foi esse. Dos seus filhos, 2 deles foram grandes homens de Deus que transformaram a história da Inglaterra e do mundo com a sua vida. John Wesley e Charles Wesley. Louvado seja o nome do Senhor. Então é possível, irmãos. Eu e você podemos e devemos fazer o melhor para que os nossos filhos possam ser referência na posteridade. Quando nós somos velhinhos, nós vamos ver os nossos filhos e os nossos netos servindo a Deus e servindo de exemplo para aqueles que não conhecem a Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus neste momento, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Que possamos ser referência para aqueles que estão após nós. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez eu não tenha sido, mas eu quero melhorar. Eu quero mudar. Você não quer mudar? Amém, irmãos? Você sabe da importância que existe em nós termos que mudar? Há uma necessidade muito grande, meus queridos, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de trevas e de densas trevas, e só quem pode fazer a diferença é a igreja. Só o cristão pode fazer a diferença neste mundo, irmãos. Só eu e você podemos dar o exemplo. Feche os teus olhos agora, vamos orar ao Senhor mais uma vez neste momento, em nome de Jesus, pois nós já estaremos descendo para estar participando ali, queridos, da nossa refeição. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esses minutos que passamos na tua presença nesta noite, Senhor, pelos momentos de adoração, pelos momentos de louvor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite, Pai, pelos momentos de meditação, ó Pai eterno, na tua palavra, sabendo, ó Deus querido, que a tua palavra me ensina, Senhor, que a nossa casa, se estiver edificada sobre a rocha, que é estar em obediência à tua preciosa palavra, Senhor, virá o vento, virá a tempestade e nós não seremos abalados. Por isso eu te peço, Pai eterno, dá-nos a capacidade, dá-nos a sabedoria, dá-nos o discernimento, dá-nos as condições que nós necessitamos, Senhor, para sermos referências neste mundo, para exercermos o papel de sal e de luz neste mundo, Senhor, para que possamos, ó Deus eterno, não sermos um exemplo somente naquilo que falamos, mas sermos um exemplo naquilo que nós vivemos, Pai, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós demonstramos para aqueles que estão em torno de nós, Pai eterno. Nós somos teus filhos, tu nos chamastes das trevas para a tua gloriosa luz. Por isso, Senhor, dá-nos esta capacidade, no nome precioso de Jesus, ó Pai eterno, é que nós oramos acreditando e crendo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus. Quarta-feira nós teremos o nosso círculo de oração das irmãs e domingo próximo novamente estaremos aqui para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Agora nós vamos descer, né, irmãos? Conforme a nossa programação, vamos estar descendo e ali embaixo será feito mais alguma coisa especial lá, né? Já foi programado pelos irmãos. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus. E juntos nós dizemos, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão e na tua irmã que está ao teu lado. Agora pode vir, meu amor. Quero que tu venha.